Olá pessoal, eu sou o professor Manuel Felipe e hoje vamos continuar estudando os números inteiros. Mais precisamente, vamos aprender a subtração com números inteiros. É um assunto relativamente simples. Vamos ver que a subtração de números inteiros é equivalente a uma adição com números inteiros e por isso é importante que vocês tenham visto a aula anterior, tá bom? E é basicamente a aula anterior esse assunto, porque nós vamos fazer a subtração, vamos transformar em uma adição. Ó, como é que a gente faz isso, professor? A subtração de números inteiros é feita somando-se o primeiro número ao número oposto ou simétrico do segundo número. É bem simples, nós vamos repetir o primeiro número e calcula o oposto ou número simétrico do segundo número e soma os dois. Vamos ver isso aqui nos exemplos. Antes disso, vamos ver essa seguinte observação. Diz, ó, o sinal de menos antes de um número inteiro muda o sinal do número inteiro, ou seja, indica o número oposto que está entre parênteses. Vamos ver aqui no exemplo. Ó, quando eu tenho um sinal de menos antes do número inteiro positivo 2, ele muda o sinal. Ó. Se é positivo, vai ficar negativo 2. Ou seja, a gente aqui está calculando o oposto do positivo 2. Né? Então, o oposto do positivo 2 é o negativo 2. Novamente, ó, o sinal de menos antes do positivo 7 vai ficar negativo 7, porque ó, altera o sinal, muda. Se está positivo, vai ficar negativo. Se tiver o sinal de menos antes do negativo 5, vai ficar positivo 5. Ó. Muda o sinal de negativo, foi para positivo. E é sempre assim. Ó. Se eu tiver o sinal de menos antes de positivo, qualquer número, digamos 19, você muda o sinal de positivo, vai ficar negativo 19. Se tiver, professor, o sinal de menos antes de negativo, qualquer número, 150, então muda o sinal, vai ficar positivo 150. Então, só lembrando, né? O sinal negativo antes de um número inteiro muda o sinal desse número inteiro que está dentro do parênteses. Agora vamos ver alguns exemplos de como a gente faz a subtração de dois números inteiros. Como eu falei, você primeiro repete o primeiro número inteiro, então repete positivo 5, soma com o oposto do segundo número. Perceba que o oposto aqui, ó, o sinal de menos troca, né? Então, se é menos 4, troca o sinal de menos 4 para ficar positivo 4. Perceba que o sinal de menos antes altera, muda o sinal do número que está dentro. Então, aqui eu tenho 5 positivo mais 4 positivo. Lembrando, né? Aqui, ó, soma de números inteiros com sinais iguais. Ó, é positivo e positivo. O que a gente faz? Repete o sinal e depois calcula o módulo dos dois números e soma. Então, quando eu calculo o módulo de positivo 5, é o próprio 5. E o módulo de positivo 4 é o próprio 4. E agora você soma 5 mais 4, que vai dar 9, né? Você faz 5 mais 4, é 9. Como aqui já tem o positivo 9, vai ficar 9 positivo. Isso aqui foi uma forma que a gente viu. A outra forma que a gente viu na outra aula, você poderia imaginar, quando tiver um sinal de positivo de número inteiro, você pensa que você ganha dinheiro. Vamos pensar em dinheiro, porque todo mundo gasta dinheiro, né? O sinal positivo você ganha. Quando tem um sinal negativo, você deve. Então, essa forma de calcular aqui dá o mesmo resultado, mas lembrando aqui, ó, no nossa conta, tem que fazer o número negativo aqui, com o sinal de menos antes. Você muda o sinal, aí ficou positivo 4. Vamos lá, ó. Sinal positivo você ganha. Ganha 5, então. Ganho 5 e depois eu vou ganhar mais 4. Eu vou terminar ganhando, sinal positivo quanto? 9. Tá bom? Você também pode pensar nessa forma de ganhar em deve e calcular até mais rápido do que fazendo os módulos. No segundo exemplo, positivo 3 menos negativo 6. Opa, professor, tem um sinal de menos aqui, o que eu faço? Altero o sinal do número inteiro aqui dentro do parênteses. Então, ó, sempre repete o primeiro número, positivo 3, e muda o sinal. Se está negativo, vai ficar, se está positivo, vai ficar negativo 6. Depois eu somo. Ó, uma soma de números inteiros, só que aqui o sinal é positivo, desculpa,
E aqui o sinal é negativo. Como é que eu faço, professor? Viu já na próxima aula que a gente repete o sinal de quem tem o maior número. De quem é maior. Quem é maior? Só o 3 ou só o 6? O maior é o 6, né? Então, o sinal do 6 negativo repete o sinal negativo. E depois você faz a subtração. 6 menos 3. Que vai dar 3. Então, o resultado negativo 3. Você poderia também calcular essa soma aqui pensando em sinal positivo ganha, sinal negativo deve. Ó, você ganha R$3. Depois tem uma dívida de 6. Você paga os R$3, né, na sua dívida e depois vai ficar devendo quanto? Vai ficar devendo, ó, sinal negativo, R$3. Tá bom? Sempre aconselho você pensar nessa forma aqui de ganhar e dever, porque calcula mais. Faço um exemplo. Negativo 1 menos positivo 7. Repete o primeiro número, negativo 1. O menos, antes do número inteiro, altera o sinal. Se está positivo, vai ficar negativo 7. E aqui você sempre soma. Sempre lembrando, a gente transforma essa subtração em uma soma. E agora, soma de dois números inteiros com o mesmo sinal. Repete o sinal e soma os números. Ó. 1 mais 7, que é 8. Então aqui vai dar negativo 8. Perceba, quando a gente está somando esses dois números, como aqui a gente fez na letra A, a gente está calculando o módulo. Ó. Quando eu faço o módulo de menos 1, dá apenas 1. E quando eu faço o módulo de positivo 7, dá 7. Que deu 7. Então, eu somei 1 mais 7, 8. Então, você pode já somando os números aqui direto, sem calcular o módulo, já que o módulo é sempre positivo. A outra forma de fazer, que eu falei, sempre lembrando. Sinal positivo, você ganha o dinheiro. Essa aqui é a forma mais fácil de fazer. Sinal negativo, você deve. Então, ó, devo R$1 e depois devo 7, eu vou ficar devendo quanto? 8. Então, negativo 8 é o resultado da minha subtração aqui. Vamos ver mais um exemplo, pessoal. É sempre assim, você repete o primeiro número e calcula o oposto, né? Um dos dois. Ó, negativo 9 menos negativo 15. Ó. Repete o negativo 9 e depois o sinal aqui vai mudar o sinal do negativo 15, então vai ficar positivo 15. E agora você soma os dois. Novamente, eu tenho uma soma com sinais diferentes. Primeiro você olha quem é o maior. Quem é o maior? 15, só o 15 ou só o 9? O maior é o 15, então repete o sinal do 15, repete o sinal do maior, que é positivo, e faz a subtração. 15 menos 9, que é 6. Então o resultado aqui da letra D, negativo 9 menos negativo 15, vai dar positivo 6. Você também poderia fazer dessa forma. Positivo ganha, negativo deve. Ó. Negativo 9, então eu devo 9 e depois eu ganho R$15. Eu pago os R$9 da minha dívida e depois eu vou ficar com quanto? Eu vou ganhar ainda, né? Vou ficar, então é positivo 6. Vou ficar com R$6. Eu pago os 9 e ainda fico com 6. É sempre assim, pessoal. Você sempre transforma a soma e depois calcula. Ó, 51 menos negativo 30. Lembre-se, ó, que quando tem um número aqui, 51, ele é equivalente a ser positivo 51. Porque quando tem um número positivo, uma observaçãozinha aqui, ó. Quando eu tenho um número positivo, digamos, nesse caso, 51, você pode escrever apenas o 51. Se fosse positivo 100, você pode escrever apenas 100. Positivo 4, você pode escrever apenas o 4. O sinal de positivo não é obrigatório colocar, tá bom? Esse sinal de positivo aqui, ó, não é obrigatório colocar, você pode colocar apenas o número. Já o sinal de negativo é obrigatório, você sempre tem que colocar. Então aqui ó, é positivo 51. Então repete o primeiro, 51. Ou você poderia repetir o sinal de positivo, dá no mesmo. Inverte aqui o sinal do segundo. Se está negativo 30, vai ficar positivo 30. E soma os dois números. Então, ó, 51 mais positivo 30. Sempre lembrando, ó, sinal positivo você ganha. Ganha 51 e depois ganha 30. Então no final você vai ficar ganhando 81. Perceba que aqui a gente fez o quê? A gente
Soma com o mesmo sinal, positivo e positivo, a gente repetiu o número positivo e depois somou. 51 mais 30. Sinalzinho de mais. Fazendo essa soma aqui dá 81. Tá bom? A forma de calcular essa soma aqui, você pode escolher qualquer uma das 3 formas que eu ensinei na aula passada. Mas a mais rápida é essa aqui de ganha e deve, ou também essa outra de repete sinal, né? Quando tá positivo com positivo, você repete sinal. Então aqui vai ficar positivo 81. E depois você soma os números normais. A letra F, nós temos negativo 19 menos negativo 100. Então, sempre repete o primeiro, negativo 19. O 100 aqui, você inverte o sinal. Se está negativo, vai ficar positivo 100. E agora você soma os dois números. Perceba, estamos somando números com sinais diferentes. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, o que é que eu faço? Repete o sinal do maior. Quem é maior? 19, só o 19 ou 100. O maior é o 100. Então, bota positivo e depois faço subtração. 100 menos 19, que vai dar 81. Sempre lembrando que nessa subtração aqui a gente coloca primeiro o número maior, tá? Como o 100 é maior do que o 19, então você coloca 100. Aqui vai dar 81 e o meu resultado é 81. Tá bom? Você também poderia colocar apenas 81 assim. Ficaria da mesma forma, não tinha nenhum problema, tá bom? Coincidentemente, né, deu 81 aqui, como na letra A. Mas sempre lembrando, pessoal, se tiver uma subtração, repete o primeiro número e calcula o oposto do segundo, ou seja, você troca o sinal do segundo e soma. E aí, para somar os números inteiros, basta lembrar, né? Se for mesmo sinal, você repete o sinal e soma os números normais. Se for sinal diferente, como nesse caso aqui, você repete o sinal do maior e você faz a diferença do maior menos o menor. Perceba que essa diferença aqui, a gente está fazendo o módulo de 100 positivo menos o módulo de 90 positivo, já que o módulo dá sempre um número positivo. Para terminar nossa aula, nós temos um exercício para vocês calcularem as subtrações com números inteiros. Perceba que é bem simples. Se está negativo 15, menos positivo 16. Você primeiro faz o negativo 15 e depois o sinal do positivo 16. Vai ficar negativo 6 e soma. E aqui ficou simples, né? Soma com o mesmo sinal, sempre lembrando, repete o sinal e soma os números que está dentro. Tá bom? E aí vocês fazem. Ou lembre-se de dívida, né? Devo 15, depois devo 6, eu vou ficar devendo, então é um sinal negativo. Vou ficar devendo 21. Tá bom? E vocês fazem os outros exemplos. As outras questões. É bem simples. E aqui temos também dois problemas. Fabrício trabalha em um frigorífico. Mantém as carnes congeladas a 35 graus. Negativo. O sinal de menos aqui é negativo. Fabrício tirou uma carne para descongelar e deixou-a com uma temperatura igual a 25 graus positivo. Então ela tinha negativo 35, ele deixou descongelando, né? A carne ficou com positivo 25. Que variação de temperatura essa carne sofreu? Quando eu falo de variação, eu estou querendo calcular a diferença. Então nessa questão você vai calcular a diferença de negativo 35, diferença com positivo 25. Nós vamos calcular a diferença dos 2 graus, negativo 35 e positivo 25. E aí você faz a regrinha que a gente ensinou ali em cima, tá bom? Bem simples. E uma questão, temos uma questão que envolve futebol. No Campeonato Brasileiro de Futebol 2020, o Flamengo, que foi o campeão, né, obteve um saldo de gols igual a 20. O Flamengo, o saldo de gols foi 20. A diferença, qual é o saldo de gols, professor? O saldo de gols é a diferença dos gols marcados com os gols sofridos. Foi 20 do Flamengo. E o Vasco obteve seu saldo de gols igual a negativo 19. Então, nós queremos saber qual foi a diferença entre o saldo de gols do Flamengo e Vasco. Então, novamente, a diferença é uma subtração. Então, você fala do Flamengo, que é 20, menos o saldo de gols do Vasco, que é negativo 19. Sempre lembrando que esse 20 aqui você poderia escrever 20 positivo, né? É a mesma coisa. Mas aqui na questão
a gente fez apenas o 20, tá bom? Então, quanto é que dá isso aqui? 20 positivo menos negativo 19. Pode usar a regra lá em cima, né? E aí você faz a questão. Um exercício bem simples, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a calcular a subtração de números inteiros. Sempre lembrando que você transforma numa soma e depois é só usar a regrinha de calcular a soma de números inteiros, a que você achar mais conveniente, tá bom?